Ainda bem que nos acompanha. Hoje vamos falar de mais medidas úteis das quais pode usufruir para ultrapassar da melhor forma o ciclo menos bom que atravessamos. Um dos nossos temas, do qual certamente já ouviu falar, mas que talvez não conheça em detalhe, é o apoio à contratação via reembolso das contribuições para a Segurança Social. Na minha opinião, é um importante incentivo à contratação. Teremos ainda tempo para falar sobre a importância dos estágios profissionais. Não sei se a empresa teria contratado se não fosse estágio profissional. Vamos reencontrar quem apostou na formação para construir um percurso de sucesso. A formação profissional deu-me tudo o que eu necessitava, todas as competências necessárias para desenvolver este tipo de trabalho. E começamos por falar de estágios profissionais. Um programa com nota positiva para quem procura uma primeira experiência de trabalho, mas também para as empresas. Foi através deste projeto que Daniela e Ricardo, dois jovens com formação superior, encontraram lugar no mercado de trabalho. Durante os 9 meses em que durou o estágio, aprenderam a dar e a receber. Empenharam-se, melhoraram qualificações pela proximidade com o mercado laboral e, no final, a melhor das notícias. De estagiários passaram a colaboradores. Olá, eu sou o Ricardo Tavares, tenho 29 anos e sou responsável financeiro na Critical Software. Olá, sou Daniela Domingos, tenho 29 anos e sou programadora em Java na Critical Software. Eu estudei na Faculdade de Economia de Coimbra. Eu tenho mestrado em Engenharia Informática, que fiz na Universidade de Coimbra. Vim para cá fazer o estágio curricular. A empresa, no fim do estágio curricular, propôs-me o estágio profissional e então aceitei. Eu fiz o estágio curricular ainda integrado no curso e depois gostei da empresa, também gostaram do meu trabalho e, portanto, candidatei-me depois a um estágio profissional. Depois, de concluído o estágio, propuseram um contrato e, portanto, fiquei na empresa a trabalhar. Eu acho que os estágios profissionais são importantes. As vantagens é conseguir um primeiro emprego e também conseguir integrar-se numa empresa. Os jovens, quando saem da universidade, têm que pensar sobretudo que o mercado é competitivo e que têm que ganhar experiência para poder, de facto, fazer a diferença. E, portanto, os estágios profissionais numa boa empresa é uma ótima oportunidade para a pessoa poder absorver o máximo que conseguir do trabalho, do que é que uma empresa faz. As empresas sabem que durante aquele período vão ter uma nova pessoa e poderão conseguir desenvolver novas ideias. Estou a gerir a equipa financeira, portanto, para além da área de controle de projetos e da empresa, portanto, que ainda está um bocado ao meu cargo, estou a gerir todas as pessoas que trabalham, desde os pagamentos até à contabilidade. Existem vários tipos de programações. Um deles é em Java, onde nós programamos numa linguagem que chama-se mesmo Java e que é utilizado na maioria das páginas de internet, como por exemplo na página das finanças, eles utilizam muito a aplicação Java. Eu não tenho a certeza se a empresa teria contratado depois de um estágio curricular, se não tivesse a possibilidade de o fazer através de um estágio profissional, de facto estender aquele período inicial. E se conseguirem, utilizem os programas de estágio profissional. Mas este percurso de sucesso não teria sido possível sem uma empresa disposta a partilhar conhecimento, a investir em novas pessoas, sem medo de incorporar saber nos seus quadros. A Critical Software aposta nos estágios profissionais como forma de recrutar novos talentos. Uma política que vem já desde os primeiros tempos da organização e que continua a dar frutos. Temos, felizmente, inúmeros casos, quer no espaço da Critical Software, quer no espaço de outras empresas no grupo, de pessoas que foram desenhando o seu percurso a partir de um estágio profissional. Eu sou um destes casos. A grande aposta aqui é a continuidade. Nós não instrumentalizamos os estágios como um instrumento finito no tempo, nós procuramos apostar nestas pessoas para que isto seja um veículo de aceleração do seu percurso na empresa. Nós queremos que assim seja também como medida de retorno do investimento que é feito nestas próprias pessoas.
Esta relação com o IFP e com o programa de estágios profissionais que o IFP procura dinamizar existe já há 7, 8 anos. Nós continuamos todos os anos a ter 20, 30, 40 pessoas que entram por via deste instrumento na empresa e depois fazem o seu caminho. E para nós isto aqui é determinante também para a vida e para o redesenho da capacidade da empresa. Eu penso que este é um instrumento fulcral, determinante. E, independente do tamanho da empresa, as oportunidades existem. É importante, primeiro, que as pessoas saibam que estes programas existem. Que os pequenos empresários, que os grandes empresários saibam que estes programas e se informem. A consulta ao site do IFP. Há muita informação, e informação legível, inteligível, mesmo para quem não se interesse muito ou não perceba muito do que é que isto trata, do ponto de vista normativo, mas eu penso que não se deverá dispensar uma consulta. Esta é claramente uma alternativa a explorar numa primeira instância. As empresas têm cada vez mais que saber racionalizar os seus recursos e é nesse sentido que lhe apresentamos agora 2 propostas. Na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, começam as jornadas de empreendedorismo turístico. O objetivo é apoiar futuros gestores a criarem o seu negócio numa área de sucesso e de grande importância estratégica para Portugal, o turismo. Encontre todas as informações que precisa para participar no Turismo de Portugal e inscreva-se. As primeiras jornadas decorrem dia 3 no Algarve, dia 4 em Lisboa, dia 12 no Porto. Com o objetivo de aumentar os conhecimentos sobre gestão e análise financeira, a ANJ, Associação Nacional de Jovens Empresários, está a promover também, durante o mês de dezembro, um curso que o pode ajudar a conhecer melhor o papel de um gestor financeiro. No ciclo económico em que vivemos, é importante para as empresas estarem preparadas para identificar e enfrentar os riscos da atual conjuntura, sem ter a paraíso de abrandar a sua atividade. O curso em regime pós-laboral é dirigido a maiores de 18 anos, empregados ou desempregados, com pelo menos o 9º ano de escolaridade e terá lugar no núcleo da ANJ, em Lisboa. O Impulso Jovem tem como objetivo principal a realização profissional e a garantia de qualidade de vida no futuro. A resposta a estes desafios assenta em 3 eixos: estágios profissionais, o apoio ao investimento e o apoio à contratação e ao empreendedorismo. E neste último eixo encontramos o apoio à contratação via reembolso total ou parcial da taxa social única. Mas antes de falar sobre esta medida com o nosso especialista, Dr. Vítor Moura Pinheiro, vamos conhecer o perfil da Between, o exemplo de uma empresa que já beneficia desta medida. Olá, o meu nome é Pedro Correia e sou sócio-gerente da Between. Da Between, que nasceu há cerca de 1 ano e meio, aproximadamente. A Between, neste momento, está em 3 pontos do país. Portanto, está em Lisboa, Braga e Aveiro, porque desenvolvemos projetos de educação para o empreendedorismo, portanto, junto de vários públicos, junto do público desempregado, junto de professores, junto de alunos, junto do público sénior também. Neste momento somos 9 trabalhadores, distribuídos pelos 3 polos, portanto, por Braga, Aveiro e Lisboa. Temos notado que poderemos ser uma mais-valia em alguns países, principalmente na área dos conteúdos. A crise, poderei dizer que no caso da Between, obrigou-nos a crescer, portanto, e a sermos mais criativos, a criar novos produtos e a pensar noutros públicos-alvos. Portanto, felizmente não estamos a sentir a crise. Quais os requisitos aplicados às empresas e condições de apoio também da atribuição destes apoios? Essencialmente, os requisitos são aqueles requisitos que nestas matérias são considerados básicos para as empresas poderem beneficiar de apoios públicos, digamos assim, aqui com uma componente também comunitária. Naturalmente que ninguém compreenderia que uma empresa, por exemplo, que tivesse dívidas à Segurança Social ou às finanças, pudesse estar a beneficiar deste tipo de apoios. Portanto, as empresas, no fundo, têm que ter a sua situação fiscal regularizada, têm que ter contabilidade organizada nos termos da lei. Portanto, são requisitos que, felizmente, a grande maioria das pessoas, ou melhor, das entidades empregadoras, tem.
E relativamente aos jovens entre os 18 e os 30 anos, mas que se encontram efetivamente desempregados. Exatamente. Os jovens são jovens que estejam desempregados e aqui deu-se um sinal de que é importante priorizar os jovens sem trabalho há mais tempo. Significa que os jovens elegíveis para esta medida são jovens que estejam desempregados e inscritos nos centros de emprego do IFP há pelo menos 12 meses. Portanto, que isto aqui dá um sinal de, entre os jovens desempregados, priorizar aqueles que não têm trabalho há mais tempo. Os jovens que tenham frequentado um estágio profissional podem também candidatar-se a este Impulso Jovem? Sim, os jovens que tenham feito um estágio profissional podem candidatar-se, nomeadamente, por exemplo, contactando no âmbito das suas diligências de procura ativa de emprego, podem contactar uma entidade empregadora, fazerem menção, por exemplo, que reúnem os requisitos para serem contratados e a empresa ou a instituição pode indicar o próprio jovem na candidatura. Isso é perfeitamente possível, se o jovem reunir esses requisitos. Eu acho que isso também pode ser aqui um pouco interpretado como um premiar da atitude do jovem que foi proativo e que foi também à procura de uma solução para o seu problema. Como é que é atribuído o apoio financeiro às empresas? Este apoio financeiro é pago em 5 prestações. Significa que, como não estamos a falar de uma isenção, estamos a falar de um reembolso, a entidade empregadora todos os meses tem que pagar os 23,75% à Segurança Social. E depois o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é o organismo que executa esta medida, paga este valor à entidade empregadora em 5 prestações ao longo do período de tempo que decorre o contrato de trabalho. Já percebemos que o reembolso da taxa social única pode ser um importante incentivo à contratação, principalmente em empresas que agora estão a iniciar a sua atividade. Vamos agora regressar ao exemplo da Between para conhecer uma das colaboradoras desta empresa que começou por fazer um estágio profissional e agora tem um contrato de trabalho sem termo. Tanto a Rita como o empresário sentem a importância da estabilidade conseguida com a ajuda do reembolso da taxa social única. A nossa estratégia tem sido começarmos por fazer um estágio profissional. O nosso objetivo relativamente aos estágios profissionais é integrar essas pessoas. Portanto, desde que corra tudo de feição e desde que estejamos plenamente satisfeitos, portanto, com o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E há a questão do reembolso da Segurança Social também. Há algumas condições que a empresa tem que reunir para que possa, digamos assim, que reúna todos os requisitos. Essas condições são não ter dívidas às finanças, não ter dívidas à Segurança Social e fazer a criação líquida de postos de trabalho. Houve 6 pessoas que fizeram estágio profissional, das quais 3 foram integradas. As outras 3 pessoas, portanto, estão a decorrer o estágio profissional. O nosso objetivo para 2013 é integrar essas pessoas também. Eu sou licenciada em Ensino Básico do primeiro ciclo pela Universidade de Aveiro e, portanto, quando acabei o curso, consegui emprego nas atividades de enriquecimento curricular. Porto, Vila Nova de Famalicão, porque sou do Norte. Depois, entretanto, apareceram as ofertas de escola, vim trabalhar para Lisboa, fiz várias substituições de professores. Entretanto, surgiu esta oportunidade de vir trabalhar para a Between, mais como eu gostava muito de Aveiro e de voltar, portanto, à cidade de Aveiro, e fui trabalhar então para o escritório da Between em Aveiro. Hoje em dia, portanto, em tempos de crise em que a tesouraria, portanto, é um dos fatores mais importantes das empresas, portanto, e os mais difíceis de gerir, é importante estarmos o mais informados possível, no sentido de tentar recorrer a qualquer estímulo ou incentivo que possa existir. Na minha opinião, é um importante incentivo à contratação, principalmente em empresas recentes, digamos assim. É ótimo nós sabermos que fizemos um bom trabalho e depois podemos ser integrados na empresa, e em questões de estabilidade é fantástico. Estas medidas de apoio ao trabalhador são ótimas exatamente em termos de estabilidade e de apoio que nos podem oferecer. Sinto que há desconhecimento
não só das empresas, como das próprias pessoas que procuram emprego. Penso que seria uma mais-valia se o empregado, por exemplo, ao candidatar-se a um posto de trabalho, tiver conhecimento dessa medida, poderá ser uma mais-valia, poderá ser uma novidade que leve, digamos assim, para essa entrevista e poderá ser um fator decisivo na contratação desse empregado. Assistimos a este bom exemplo da Between. Parece-lhe um bom exemplo esta candidatura a este reembolso da taxa social única por parte desta empresa? Parece-me que sim, porque hoje em dia, se os apoios e os incentivos, tanto para os jovens como para as entidades empregadoras, existem, eu acho que os destinatários deles devem beneficiar. E, portanto, acho que é proveitoso porque, provavelmente, a poupança que a entidade empregadora vai fazer por ter menos custos associados à contratação deste jovem, poderá utilizar essas verbas, por exemplo, para investimento na empresa ou para outros setores, no sentido da própria empresa também se desenvolver mais. E este tipo de apoio de que estamos hoje a falar pode ser acumulado com outro tipo de apoios que a empresa esteja a beneficiar ou pode eventualmente vir a beneficiar de outros apoios? Sim, este apoio é cumulável com uma medida que também é executada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que se chama Estímulo 2012. Também é um incentivo à contratação e, portanto, é possível para o mesmo jovem que tenha sido contratado haver, digamos assim, uma acumulação de ambos os benefícios. Vamos só recordar qual é a duração deste apoio para as empresas? Este apoio tem uma duração máxima de 18 meses. Portanto, se o contrato de trabalho for a termo e for menor, naturalmente que só é dado por esse período. Mas se for um contrato sem termo, a duração máxima do apoio é de 18 meses. E já que refiro a questão do contrato sem termo, também permita-me dar uma nota que os dados que já temos permitem-nos ter um sinal que eu acho positivo, porque cerca de 40% dos contratos que já estão feitos no âmbito desta medida são contratos sem termo. Portanto, significa que nós temos aqui 3 sinais positivos. O mercado está a contratar jovens com um contrato sem termo, portanto, por tempo indeterminado, e está a haver, com esses contratos, uma criação líquida de postos de trabalho. E isto parece muito positivo nos tempos que correm. Qual é o número limite de trabalhadores que uma empresa possa contratar ao abrigo desta medida? O número limite que está previsto é de 20 trabalhadores por empresa. De qualquer das formas, há uma exceção que tem a ver com os projetos de interesse estratégico que poderão, em situações fundamentadas ou devidamente fundamentadas, poderão haver um apoio superior para mais de 20 trabalhadores. Mas a regra é haver no máximo um apoio para 20 contratações por cada empresa. Dr. Vítor Moura Pinheiro, depois de toda esta explanação desta medida, com perguntas muito objetivas, focadas precisamente no processamento desta medida de impulso jovem, acredita que, de facto, em última linha, vai haver uma criação líquida de emprego com esta medida? Olha, acredito porque eu tenho um seguinte pensamento. Nós temos vários problemas de desemprego em termos genéricos. O desemprego de longa duração, o desemprego das pessoas mais adultas com poucas qualificações. Temos, é um facto. Mas eu costumo fazer a seguinte pergunta a mim próprio. Se nós não acreditarmos nos jovens, então em quem é que iremos acreditar? Porque os jovens são seguramente o nosso futuro. E, portanto, eu acho que com estes incentivos e também contando, que isso é fundamental, com uma atitude ativa e arrojada própria dos mais jovens, nós conseguiremos ter sucesso a este nível. Obrigada, Dr. Vítor Moura Pinheiro, pela sua presença e por mais esta conversa. Muito obrigado. Saiba que pode procurar informações sobre esta e outras medidas, encontrar respostas às suas questões sobre emprego e formação profissional com apenas um clique. Num portal aberto a todos e feito para dar respostas úteis, tanto a cidadãos individuais como a empresas. Esta semana convidamos-lo a entrar no sítio do Instituto do Emprego e Formação Profissional. www.iefp.pt é um portal que, entre outras funcionalidades, permite às empresas obter informações sobre apoios e incentivos no âmbito do emprego e da formação profissional. O acesso é fácil e a utilização muito intuitiva. À medida que navegamos, descobrimos os vários programas disponíveis. Clicando em cada um é possível ficarmos a conhecer os principais eixos. Por exemplo, a medida Estímulo 2012, através de uma consulta rápida ao portal, percebemos rapidamente quais os objetivos desta iniciativa, quem se pode candidatar, que tipo de projeto pode ser apoiado.
as modalidades de formação, os tipos de apoio ou o enquadramento legal. Quem tiver dúvidas mais específicas, há ainda um atalho para uma página com as perguntas e respostas mais frequentes. Dúvidas facilmente resolvidas. Se, pelo contrário, já sabe que é este o apoio que mais lhe convém e quer fazer a candidatura, saiba que vai ser facilmente conduzido até ao sítio do Net Emprego, onde poderá formalizar todo o processo de uma forma rápida e simples. A indústria da multimédia tem vindo a crescer de ano para ano a um ritmo cada vez maior. Os domínios tradicionais da comunicação alargaram-se e, com eles, a procura de novos profissionais para dar resposta a esta área. O nosso próximo convidado é Jorge Santos, um jovem decidido que, quando descobriu o curso de técnico de multimédia no Citeforma, Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório, Comércio, Serviços e Novas Tecnologias, não hesitou em interromper o seu percurso académico para seguir o caminho da formação. Uma alternativa que lhe oferece uma certificação profissional de nível 4, além da equivalência ao 12º ano. Olá, eu sou Jorge Santos, tenho 20 anos e sou técnico multimédia. Eu segui muito esta área da técnico multimédia porque, sendo um músico, apesar de amador, sempre gostei muito do lado da publicidade, do lado de programação, tanto edição de imagem, e então decidi, por que não, dar o próximo passo e conhecer mais sobre essas áreas. Então pesquisei locais onde poderia estudar mais ligado à vertente artística e conheci o Citeforma. O curso é muito prático. A duração do curso foi aproximadamente 1 ano. Fazemos desde programação a noções de hardware, como também temos edição de imagens fixas, que é o caso de Photoshop, por exemplo, design, som, imagem, vídeo. Quando nos falaram em estágios, eu comecei logo a procurar qual seria o melhor sítio para mim. Então até que conhecia a Digital Mix. Nós na Digital fazemos produção, edição e masterização de som e imagem também. Como técnico multimédia especifiquei-me mais para o lado do som, ou seja, não pus de parte o lado da programação, mas liguei-me mais à parte do som. Trabalhei a fazer produção, masterização, gravação de som, tanto com locutores, seja com música, o que for necessário. Um técnico multimédia podemos dizer que não tem um horário fixo. Não é monótona, estamos sempre a ser postos à prova e isso é espetacular. Temos muita saída em todas as vertentes da multimédia, mas em Portugal o que procuram muito é a nível de programadores e a partir da multimédia pode ser um ponto de partida para a programação. Para o meu lado mais artístico, é um mercado muito mais fechado. Quando conheci o Citeforma e vi o curso de técnico multimédia, fui sem hesitar. E acreditem que depois de eu ter feito o curso, se fosse neste momento a mesma oportunidade, eu voltaria a repetir tudo. Agora um dos momentos do programa que eu mais gosto. Neste espaço nós vamos atrás de empresas, projetos, pessoas que passaram pelo nosso programa e das quais perdemos o rasto. Hoje fomos procurar a Sílvia Rodrigues e encontramos. Em 2009 estava a começar uma carreira como analista química num laboratório do Instituto Superior Técnico em Lisboa, porque antes decidiu investir na sua formação. Aos 33 anos, Sílvia Rodrigues era analista química, uma profissão que exercia há cerca de 1 ano e meio. Em 2007, tirou o curso de analista de laboratório para a indústria agroalimentar no Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar. Procurava uma saída profissional que fosse dentro de uma área que eu gostasse. Tive conhecimento através de um amigo do curso técnico. Sei que são bastante precisos os técnicos de analistas e então fui tirar o curso. Curso esse que lhe abriu as portas para uma profissão que começou logo a exercer. Eu, quando terminei o curso, vim estagiar, portanto o curso tinha um estágio integrado, e eu vim estagiar para o técnico, aqui para o laboratório. Estagiei 3 meses, gostei muito do trabalho, do ambiente do laboratório, de tudo,
Quando terminou o meu estágio, chamaram-me para vir trabalhar, portanto já para este setor, não para onde eu tinha estagiado, mas adaptei-me facilmente. Entretanto, aqui no laboratório, quando comecei a trabalhar, com o apoio dos meus colegas, dos meus chefes, acabei por aprender o que faltava e no contexto de trabalho as coisas têm um ritmo diferente. Naquela altura, Sílvia encontrava-se no setor de análise de metais do Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico. No entanto, as suas ambições já iam para além do trabalho que desenvolvia no momento. Se eu tiver a oportunidade de ir atualizando os meus conhecimentos, como na área técnica, penso em fazê-lo porque convém estar sempre atualizado. Aqui dentro do próprio laboratório, em termos de trabalhos, estou qualificada num aparelho, estou já a ter qualificação para outro e pretendo conseguir saber trabalhar com qualquer um dos aparelhos em qualquer uma das técnicas que aqui se desenvolvem. Tal como em 2009, a Sílvia continua a trabalhar no Laboratório de Análises do Instituto Superior Técnico em Lisboa. Hoje em dia, com mais responsabilidades e com a convicção de que a formação que fez foi a melhor opção. Deu-lhe as competências necessárias para desenvolver o seu trabalho e sentir-se realizada. Continuei com a função que estava a desenvolver aqui dentro do laboratório, no setor dos metais, denominação de metais pesados. Recentemente fiquei responsável por mais um aparelho, portanto, durante 5 anos foi só um espectrofotómetro por absorção atómica por gerador de hidretos. Neste momento tenho uma câmara de grafite também. Portanto, com o tempo tem vindo a aumentar a responsabilidade. Nós estamos mais vocacionados para a análise de águas, desde as águas para consumo, as águas industriais, as águas residuais. Portanto, fazemos desde a análise que nos diz se uma água pode ser consumida por um ser humano ou não, até nos diz se uma água residual que saiu do metar está dentro dos limites da lei. A qualificação que eu obtive só poderia ter obtido se tivesse frequentado uma faculdade. Na altura não me era possível frequentar, portanto optei por uma outra saída. A formação profissional deu-me competências necessárias para desenvolver este tipo de trabalho. Faço o meu trabalho o melhor que é possível fazer, sinto-me realizada porque vejo que quando me confiam mais trabalho, quando me confiam outras coisas a fazer, ou aparelhos novos, técnicas novas, é sinal de que estão satisfeitos com o meu trabalho e que confiam em mim. Antes de nos irmos embora, apenas esta nota final. Depois de já hoje lhe termos falado do programa de estágios profissionais, destinado ao ingresso de jovens no mercado de trabalho, depois de lhe termos explicado o que é a medida de reembolso da taxa social única, incluída no programa Impulso Jovem, depois de lhe termos mostrado o que faz um técnico de multimédia, lembramos-lhe que existem vários apoios e incentivos, tanto para quem procura regressar ao mercado de trabalho, como para empresas que pretendem recrutar novos colaboradores. Se é o seu caso, informe-se, procure junto do portal do IFP ou então dirija-se ao centro de emprego mais próximo da sua área de residência. Este programa foi mais uma vez feito a pensar em si, que precisa de um motivo para mudar a sua vida. Quando conheci o Citforma e vi o curso de multimédia, fui sem hesitar. E acreditem que depois de eu ter feito o curso, se fosse neste momento a mesma oportunidade, eu voltaria a repetir tudo. Para a semana, mais histórias, mais informações úteis, porque a sua vida profissional é muito importante para nós. Esperamos que faça a sua parte e que não se esqueça de investir em si.